Um processo de extraordinária precisão é a replicação do DNA, o que não ocorre de maneira perfeita. Há uma quantidade baixa de erros de inserção dos nucleotídeos às cadeias de DNA em crescimento. As alterações têm o potencial de alterar ou interromper as informações codificadas nos genes. Algumas moléculas de DNA são danificadas por radiação eletromagnética ou por substâncias químicas. Embora a lesão induzida por esses agentes possa ser reparada, os processos de reparo geralmente deixam cicatrizes. Certas partes de nucleotídeos podem ser excluídos, duplicados ou rearranjados na estrutura geral da molécula de DNA. Essas alterações são chamadas de mutações. Os genes alterados pela ocorrência de mutações é o que chamamos de genes mutantes. Normalmente, os genes mutantes determinam características diferentes nos organismos. Neste caso, um dos genes do genoma humano codifica o polipeptídeo conhecido como beta-globina. Esse polipeptídeo é um constituinte da hemoglobina, proteína que transporta o oxigênio na corrente sanguínea. Os 146 aminoácidos que formam a beta-globina correspondem a 146 códons do seu gene. Uma parte desses códons especifica a incorporação de ácido glutamânico ao polipeptídeo. Aí, na linhagem germinativa de algum indivíduo desconhecido, o par de nucleotídeo no meio desse códon foi alterado de adenina para timina e adenina. Então houve uma alternância aí. E a mutação resultante disso foi transferida aos seus descendentes. Essa mutação alterou o códon, de tal maneira que ele especifica a incorporação de valina ao polipeptídeo beta-globina. Essa mutação quase que insignificante, despercebida até então, tem efeito prejudicial sobre a estrutura das células que produzem e armazenam hemoglobina, ou seja, as hemácias. Portanto, indivíduos que têm duas cópias da versão mutante do gene beta-globina têm hemácias falciformes. Já as pessoas que têm duas cópias da versão não mutante desse gene têm hemácias discoides, ou seja, normais. E o que isso importa? É que as células falciformes não transportam oxigênio com eficácia na corrente sanguínea, e as pessoas que têm hemácias falciformes desenvolve uma doença grave que pode levar à morte. Resumindo, a doença falciforme está relacionada com a mutação no gene da beta-globina. Veja que interessante. A mutação tem outro aspecto importante. Ela introduz variabilidade no material genético dos organismos. Os genes mutantes, com o passar do tempo, podem se disseminar facilmente em uma população inteira. Isso meio que responde a pergunta: por que o gene mutante da beta-globina é comum em algumas populações humanas e outras não? Vamos pensar que algumas pessoas que têm um alelo mutante e outras não têm gene mutante e são menos suscetíveis à infecção pelo parasito causador da malária, por exemplo. Aí essas pessoas têm maior chance de sobrevivência nos ambientes em que há ameaça de malária, dessa doença. Por conta dessa maior sobrevivência, essas pessoas têm mais filhos que outras pessoas, e o alelo mutante consegue se disseminar com maior facilidade entre uma população. Bom, no próximo episódio vamos falar sobre como o estudo da genética tem ajudado a revelar o futuro da humanidade. Até lá!